pessoal, tudo bem com vocês? É muito bom estar junto com você nessa aula construída de maneira colaborativa com a professora Maria Isabel Vieira. Eu sou Sara Fernandes, professora de Língua Portuguesa e Literatura aqui na Rede Municipal de Uberlândia, e nessa aula vamos pensar sobre o que aprendemos juntos. Trabalhamos juntos por um tempo e, nesse período, pudemos compreender que história, geografia e língua portuguesa são componentes curriculares que dialogam entre si. A pergunta, o que a língua portuguesa tem a ver com isso, sempre esteve presente em nossas aulas para nos fazer refletir sobre a ligação da língua portuguesa às temáticas trabalhadas. Pensando nisso, será que há outros componentes curriculares que também dialogam com a língua portuguesa? E aula só de língua portuguesa, será que é possível? Qual a sua opinião sobre isso? Sobre o que aprendemos juntos, o que foi mais significativo para você? Precisa de ajuda para lembrar? Tudo bem! Uma breve retomada do conhecimento que construímos juntos é o que vamos rever agora. Certo, pessoal, muita coisa, foi construída juntos. Vamos retomar. Lembra do nosso primeiro tema? Eu trouxe para você. Vamos lá. Nosso primeiro tema foi sobre a cultura. Então, olha só o título da nossa aula. Língua portuguesa como patrimônio cultural imaterial. Estão lembrados? Trouxe aqui algumas imagens que nós trabalhamos naquela aula para você se lembrar. Vamos lá. Aqui nós temos um exemplo de patrimônio material, que está relacionado a coisas palpáveis, lugares também, né? Aqui é a igreja Nossa Senhora do Rosário, aqui da nossa cidade. E essa outra imagem aqui, pessoal, observem só. Não é exatamente de um lugar, né? São das pessoas. E o que as pessoas estão fazendo aqui, olha só, é uma celebração, né, cultural e também voltada para questões religiosas. É a congada. Olha só, é um patrimônio imaterial. Então, tudo que está relacionado a patrimônio cultural é aquilo que se herda, né, dos fazeres de um povo, certo? Então, olha só, nessa mesma aula, nós falamos sobre as línguas oficiais do Brasil, que são duas, né? A língua portuguesa e a Libras. Desde 2002 é a língua oficial do nosso país também. E nós fizemos uma reflexão muito interessante, né? Que foi essa daqui. Observem só essa imagem. Então, vamos lá? A língua, então, de um povo, ela está relacionada com a identidade desse povo. Então, a forma que você fala tem a ver com quem você é. E a forma com que você fala e quem você é, a sua essência, né? Faz a cultura acontecer. E a cultura, por sua vez, influencia a língua. A língua influencia a cultura, que influencia a identidade, que muda a nossa língua também. Observem, então, que nós utilizamos aqui, vou aproveitar para falar, né? Nós utilizamos, olha só, um esquema para organizar o conhecimento. Nós aprendemos isso também nas nossas videoaulas. Como é que você tem organizado o seu conhecimento? Muita coisa do que você registrou, né, pode ser relembrado agora. Esse aqui é um bom exemplo disso, certo? Na nossa videoaula número 2, continuamos a falar sobre cultura. Mas aí, voltamos o olhar para uma outra questão. Vamos lá. Nós falamos sobre os povos que construíram, né, que constituem o nosso país. Claro que há mais povos que colaboraram, mas principalmente esses três. Inicialmente, os povos indígenas, né, que já estavam aqui, né, antes da chegada dos europeus, os portugueses, né, representando os povos europeus, e aqui nós temos uma imagem, olha só, dos povos africanos. Mas você deve estar pensando, né? Será que todos os indígenas se vestem assim no seu dia a dia? Será que todos os portugueses se vestem assim no seu dia a dia? E todos os povos africanos se vestem assim? Não, né? Aqui, realmente, essas fotos, né, os personagens, as pessoas que aqui estão caracterizadas, né, com traços da sua cultura e tradição, né? Mas, na verdade, não é sempre assim, não. São bons exemplos para nós lembrarmos, né,
da formação da nossa língua. Nós verificamos também nessa videoaula que as variedades linguísticas, elas acontecem por fatores de região, de localidade, né? E de acordo com outros elementos sociais. Por exemplo, o vocabulário escolhido por uma criança é diferente do vocabulário escolhido por um idoso. O vocabulário utilizado, né, por um adolescente é diferente daquele vocabulário utilizado pelos seus pais. Em muitos casos é assim, não é verdade? E nós verificamos que na língua há padrões de formalidade. Vamos lembrar? Bastante formal, né, que é a linguagem padrão, que é aquela ensinada nas escolas. Estamos aqui falando dela, inclusive. A linguagem coloquial, que é aquela que usamos no nosso dia a dia. Gírias, que são palavras que são retiradas do seu contexto usual por grupos sociais, né? E temos o jargão, que está relacionado a questões profissionais, né? Então, há termos utilizados em cada profissão que são específicos dela. Às vezes não faz muito sentido para nós que não somos daquela determinada área. Então, vamos avançar. Então, olha só, trouxemos aqui exemplos para vocês. A palavra arara, a palavra Silva, as palavras Pereira, Souza, Oliveira, os sobrenomes, né? E o berimbau. Olha que interessante. Palavras tão conhecidas por todos nós, né, têm origem diferente e tem a ver, claro, com os povos que contribuíram para a formação da língua portuguesa como ela é conhecida hoje. Lembrando que a língua portuguesa do Brasil é única, né? Há outros países falantes da língua portuguesa, mas como o nosso português não tem outro não. Faz parte da nossa identidade. Então, falamos dos países lusófonos, né, que são esses países que falam também a língua portuguesa, e temos o acordo ortográfico. E olha só, na nossa terceira aula, nós fizemos uma retomada, né, nós fizemos bastante comentários sobre a história da moda. Estão lembrados dessa aula? Então vejam só, falamos da beleza renascentista, observe essa mulher. Falamos da beleza contemporânea, observem essa outra mulher, contemporânea que está próxima a nós, né, próxima à nossa época e ao nosso tempo. E aqui nós temos uma outra imagem, falando de mídia e o padrão de beleza. E aí nós temos essa reflexão, né? Quem é que decide o que é belo? Já pararam para pensar? E o que você acha disso? A pergunta da nossa aula foi principalmente essa. Qual a sua opinião sobre este assunto? E aí nós compreendemos que a moda tem a ver com a mudança da cultura de um determinado povo. Então vejam bem. E muita coisa que se diz, né, que se aceita, é feito pela mídia, né? A mídia auxilia na consolidação, né, desses padrões de beleza. Então vejam só, com as mudanças na sociedade, o padrão de beleza também variou. Vejam só, como exemplo, nós trouxemos para vocês a imagem das vencedoras do Miss Plus Size de Uberlândia, certo? De 2018. E nós trouxemos uma imagem das vencedoras do Miss Universo de 2019. Né? Então, aqui nós temos padrões de beleza diferentes daqueles que vimos no slide anterior. Para que nós ofereçamos, né, a nossa opinião, primeiro é preciso conhecer. E nessa aula falamos muito sobre isso, cultura e moda. E a partir de quando nós conhecemos, nós podemos então fazer a nossa opinião de maneira respeitosa, sempre, né? Principalmente respeitando os direitos da pessoa, os direitos humanos. Na nossa videoaula número 4, nós comentamos sobre as imagens nas redes sociais. Então, depois que falamos dessa questão da beleza, da opinião, né, como é que você exprime a sua opinião nas redes sociais? E qual delas você utilizaria para expor, por exemplo, a sua figura? Né? A sua própria beleza lá? Quais delas você escolheria? Então, vamos lá. Nós verificamos que a mais utilizada pelos brasileiros, né? Esse aqui é uma pesquisa de 2018, tá, pessoal? Então, pode ter tido variação. Era o Facebook, depois o WhatsApp, né? Então, nós verificamos aqui que há várias redes sociais que visam a interação entre pessoas, a comunicação direta e curta, né, simples, e também
aquelas que são destinadas a trabalho, né, como o LinkedIn, certo? Ok, falamos dos espaços virtuais, da superexposição da imagem, né, nas redes sociais, que isso pode ser perigoso, pode ser nocivo, né, às pessoas, e deve ter também muito respeito nesse ambiente virtual. Falamos dos influenciadores digitais. Estão lembrados, né? São pessoas que, com muito conhecimento de uma determinada área ou não, têm muitos seguidores. Então, quanto a isso, é preciso estar atento também, né? Você curte uma pessoa, você segue uma pessoa na rede social, é preciso observar. Essa pessoa respeita os direitos humanos? Ela respeita os direitos das pessoas, a dignidade das pessoas? Ou ela faz vídeos, né, para ganhar visualizações, desrespeitando outras pessoas? Temos que pensar sobre isso também, não é verdade? Bem, nós falamos do outfit. Estão lembrados? Que é comprar roupas muito caras e somar o valor das peças, né? Do que você está usando, a blusa, calça, enfim, né? Diversas peças. Nós verificamos que isso não é muito viável, não. E essa moda do outfit aqui, de certa maneira, passou até rápido, né? Não é sustentável e nem é barato. Então, nós nos questionamos, vale a pena seguir a moda nas redes sociais? Moda aqui não só na questão de vestimenta, mas repetir os valores que são mostrados? Vale a pena? Então, temos que refletir sobre isso sempre, né? E lembrando, pessoal, para opinar é preciso ter respeito e conhecer desse assunto. E para criticar? Criticar não é só apontar defeitos ou dizer que está tudo ruim. Olha só o que é criticar. Criticar é construir avaliação lógica ou uma avaliação de valores, certo? Então, para você criticar, né, é preciso que você faça essa análise. Isso é um estudo profundo, né? Vamos lá. Falamos também do continente africano e nós fizemos a pergunta, né, que foi assim, orientadora da nossa videoaula foi: que África você conhece? E nós chamamos a sua atenção para as seguintes questões. Muitas vezes, a África que é apresentada a nós é aquela somente das mazelas sociais. Olha, pessoal, isso sabemos que existe em qualquer lugar do mundo, certo? A desigualdade social em qualquer lugar do mundo, não é? Mas nós trouxemos para você um outro olhar sobre a África, né, que lá também tem coisas muito interessantes. Vamos retomar quais eram essas coisas? Vamos lá. Só para começar, né, a África não é um país, ela é um continente. Tem 54 países lá, do continente e ilhas também. Então vejam só, 2.000 línguas são faladas. Olha que riqueza cultural. E nós temos aqui 910 milhões de habitantes. É muita gente, é muita gente. E nós falamos sobre a partilha da África, sobre esse episódio histórico, né, que gerou consequências muito severas para a economia, para a sociedade, né, para as pessoas e para a cultura de lá também, né? Nós vimos que o conhecimento ancestral, pessoal, é muito rico, né? E um que me chamou bastante atenção, além da escrita egípcia, é claro, né, é a questão das cirurgias, né? Então, há centenas, né, de anos, eles já praticavam as cirurgias como a cesariana. E aqui nós trouxemos o M-Pesa, né, que é relacionado à pesquisa de inovação tecnológica, é um sistema, né, de pagamento virtual. Começou no Quênia e se estendeu para vários outros países. Nós falamos também sobre a diáspora africana, né, e a obra Sol da Liberdade. A diáspora, pessoal, está relacionada à retirada, né, de um povo. Ela pode ser forçada, né, nesse caso retirada, ou pode ser voluntária. No caso da África, não foi, certo? Então, as pessoas foram sequestradas aqui dos seus espaços, né, dos seus locais, das suas terras natais, e foram transportadas, né, por navios em situações péssimas, né? Muitas pessoas morreram nesse trajeto, porque não tinham condições mínimas de higiene, né, e segurança, e foram trazidas para cá, para trabalhar forçadamente aqui no nosso país. Infelizmente, isso durou séculos e as principais rotas, né, foram essas aqui ao longo dos anos.
Mas, né, a cultura desse povo trazido para cá, mesmo que forçadamente, contribuiu de uma forma muito significativa para a cultura do nosso país. E nós temos como uma referência maior, né, a questão da oralidade e a presença dos griots, né, que são pessoas mais antigas, né, que têm um conhecimento maior sobre a cultura de um povo e que transmite esse conhecimento de geração a geração. Retratamos tudo isso, pessoal, na obra Sol da Liberdade. Olha só a capa do livro aqui. E nós falamos, né, o livro é sobre uma família real, Iorubá, que é sequestrada em África e trazida forçadamente para cá. A família dispersa, né? E a saga dessa família é lutar por liberdade em diferentes espaços, né, da sociedade brasileira e em diferentes momentos históricos também, né? Então a obra reflete o período de 1825 até 1985. É uma obra linda. Bem, falamos de tecnologia e inovação na leitura. Olha só, né? Retratamos para você o que é inovação tecnológica, que é você pegar aquilo que já é tradicional, que é clássico, né, que já é comumente feito e dá certo, e modificar, né, de uma forma positiva também. Verificamos que a tecnologia é o estudo da técnica e que isso tem muito a ver com o trabalho, porque precisamos estudar, né, para trabalhar e também o nosso trabalho, né, influencia no nosso estudo. É um exemplo disso, né, é isso daqui. Por que nós estamos estudando esse tema na nossa videoaula? Tudo isso, pessoal, influencia o consumo, né, porque muita coisa relacionada à tecnologia e o trabalho é para fazer as pessoas consumirem mais, sem pensar se o que ela está consumindo realmente é necessário. E sobre a leitura, nós falamos do hipertexto, olha só, ele foi popularizado a partir da internet 2.0. Lembram-se? Então, e aí o hipertexto, ele é diferente de ler do que o texto normal. Observem aqui o texto normal, nós lemos uma página após a outra. Já o hipertexto, ele nos permite, ó, a leitura diferenciada, certo? E isso é proporcionado, né, pela popularização da internet e a sociedade mesmo de informação, certo? Temos os migrantes, nativos e excluídos digitais, né, que está relacionado ao acesso das pessoas a essas informações e também à internet. Falamos sobre o meme e a língua portuguesa na nossa aula número 8. Estão lembrados dos memes? Então, olha só, falamos que a internet mudou a forma das pessoas fazerem compras, né? Aqui nós temos o e-commerce, são as lojas virtuais, né? E nós temos os influenciadores digitais. Olha só, aqui nós falamos da profissão, né, influenciador digital. Nós falamos que a internet proporcionou novas formas de trabalho. E olha só, sobre o gênero textual, falamos mesmo de meme. E eu apresentei a vocês o site Museu de Memes. Né? Vocês chegaram a visitar? Então, deixo de novo essa dica para você. E falando, então, do meme, nós verificamos que há um contexto de criação. Há alguns memes, né, para que nós possamos entender, é preciso que nós tenhamos conhecimento do início, né, o que gerou aquele meme. Outros não, né? E se você quer conhecer, né, os memes que nós trouxemos na aula e outros, né, pode seguir a hashtag O Meme Vai à Escola para você verificar memes que alunos fizeram em sala de aula. Falamos lá na nossa aula número 9 sobre o desenvolvimento sustentável e a poética do haikai. Olha só, né? Então, para falar sobre isso, nós comentamos que para ter desenvolvimento de maneira sustentável, é preciso, né, que ações governamentais aconteçam em formas de leis, por exemplo, fiscalização, ações empresariais, né, para que elas tenham consciência, né, de explorar de maneira adequada o meio ambiente, e ação dos cidadãos também, certo? Como fiscalização, consumo consciente. Então, vejam só, nós trabalhamos os tipos de colonização, né? Porque talvez nós fizemos uma relação, né, com o nosso tipo de colonização, que foi de exploração. Então, os nossos colonizadores, né, não tinham essa preocupação de preservar o ambiente. Ao contrário disso, queriam explorar tudo. E será que essa cultura, né, de exploração, de utilizar a natureza assim, sem pensar em consequências,
nos afeta ainda nos dias atuais? Sobre isso, nós pensamos no haikai, né, que é essa pausa para ver a natureza. O haikai é como se fosse uma foto, só que em versos, em forma de poesia. Nós verificamos a origem, que ele veio do Japão, nós verificamos os principais haikaístas, né? Verificamos também o haikai tradicional e o moderno. E haikais de alunos também. Você fez o seu? Publicou? Guardou? Deixou guardadinho para você? Tô com vontade de ver os haikais de vocês, pessoal. Olha só, lá na nossa aula número 10, nós falamos sobre o texto de divulgação científica. Que é isso? Estão lembrados? Tem uma certa diferença entre o texto científico e o texto de divulgação científica. Em que esses textos se diferem? Vejam bem, o texto científico é produzido pelo pesquisador, pelo cientista. Mas, às vezes, ele utiliza uma linguagem muito formal que é característica desse tipo de texto. E aí, as pessoas que são leigas nessa área, elas têm muita dificuldade em ler esse texto, porque são textos que têm 200 páginas, 300 páginas, às vezes até mais, né? Então, as pessoas têm dificuldade em acessar esse tipo de conhecimento. Então, né, geralmente feito por repórteres, ou professores, ou outra pessoa que gosta, né, desse tipo de trabalho, produz, então, o texto de divulgação científica. Então, o que ele faz? Ele faz a leitura do texto científico, utiliza palavras e linguagens mais simples, mais próximas das pessoas, né, que não são especialistas dessa área, e mostra para nós o conhecimento do pesquisador, com uma linguagem muito mais acessível. E para isso acontecer, ele utiliza o infográfico. Então, olha o exemplo que trouxemos sobre o aquífero Guarani, falando, né, de recursos naturais. Observem só. Aqui nós temos uma barrinha e aí temos o infográfico. É um texto muito bacana, não é verdade? E ele é um dos textos, né, que estão relacionados à divulgação de conhecimento. Falamos do cinematógrafo, mas até chegar aqui, várias técnicas foram utilizadas para captar a imagem e também captar o som, né? O som foi bem depois, como vocês devem se lembrar. Aqui nós trouxemos o Georges Méliès, né, que criou esse cinematógrafo, né, e fez a exposição do primeiro filme, né, gravado. E aqui nós temos um exemplo, né, desse filme. Então, falamos das técnicas utilizadas, que o cinema pode sim fazer a função de entretenimento, ter essa função, e ele pode também transmitir uma ideologia. Isso quer dizer, sim, que o cinema foi utilizado bastante, né, em alguns tipos de governos, né, para fazer com que a população aderissem às novas ideias ou aos ideais de certos partidos. E falamos do cinema mudo. Lembra dessa cena aqui? Né, que ele entra sem querer na jaula, né, de um animal feroz. E falamos também desse tipo de filme aqui, do cinema falado. Nós falamos que o som não era sempre sincronizado, né? E falamos que muitos atores tiveram muita dificuldade em se adequar, porque não conseguiam decorar o seu texto, né, e nem oferecer, no momento da fala, uma entonação adequada para transmitir a emoção que a cena exigia. Olha só, hein? Nunca mais você vai reclamar de fazer leitura em voz alta na sala de aula, tenho certeza, estou com saudades desse tempinho. Então, olha só, cinema e escola, nós verificamos que isso também é possível. Vejam só, falamos dos efeitos especiais para continuar falando das técnicas utilizadas. E depois, nós mostramos para você um breve comentário, né, sobre o cinema brasileiro. Falamos dos Irmãos Segreto, né, que o cinema brasileiro começou ali, e falamos também do Mazzaropi, né, que tem diversos filmes produzidos aqui no Brasil. E falamos da relação de cinema e trabalho, né? Especificamente, né, o cinema, ele não gera assim tantos postos de trabalho, mas quando nós falamos do audiovisual, como por exemplo a TV, esse número cresce bastante. Agora então que falamos de cinema e trabalho, né? Será mesmo que tem a ver com escola? Estão lembrados dessa nossa aula? Olha aqui, falamos do projeto Crônicas Animadas, que foi um projeto que alcançou diversas escolas aqui na nossa rede municipal de educação. E o que tinha, né, nesse projeto?
os estudantes faziam primeiro uma produção literária de uma crônica de coisas do cotidiano e depois eles criavam o roteiro. Lembram dos roteiros das nossas atividades? Bem parecidos com aquele lá. E aí faziam oficinas de desenho, interpretação e voz, olha só, né, o cinema falado aqui, a presença das técnicas do cinema falado, e depois a animação digital. Depois de tudo isso pronto, né, aqui nós temos um exemplo, depois de tudo isso pronto, foram visitar o cinema, ou então criaram salas de cinemas nas escolas. Não é interessante? Neste caminho que percorremos juntos, verificamos que a língua portuguesa pode se relacionar com todos os componentes curriculares, pois é a nossa forma de registro escrito, falado, nossa forma de comunicar e interagir com as pessoas. Está presente em todos os lugares e momentos da nossa vida diária. Pessoal, sobre os conhecimentos que construímos juntos, é normal, né, que alguns deles sejam mais significativos para você do que outros. Isso é normal. Mas esperamos que cada um deles tenha contribuído de maneira positiva para a sua aprendizagem. Parabéns pela sua dedicação, estudante! Todos nós, professores, seja na escola ou aqui na TV, fomos desafiados a pensar novas formas de compartilhar e construir conhecimento junto com você. Para nós, professores, também foram situações difíceis, mas também de superação. Cumprimente o seu professor pela dedicação dele também. A professora Maria Isabel e eu nos empenhamos muito para que você pudesse aprender um pouco mais neste período difícil que estamos vivendo e desejamos com muito carinho que seu próximo ano escolar seja de saúde, conquistas e sucesso na aprendizagem. Sobre as atividades, força! Falta pouco para terminar as atividades do portal e aquelas que o seu professor personaliza para você. Continue caprichando. Obrigado pela companhia de vocês, pessoal. Tchau!